Então, boa noite a todas as pessoas. Nós vamos iniciar agora a terceira aula desse minicurso dedicado ao conceito de direito de Herbert Hart. A aula de hoje vai tratar sobre o capítulo 3 dessa obra, que se chama Diversidade das Leis, e nós vamos proceder da mesma maneira que nós fizemos na aula passada, naquele esquema de, primeiro, uma exposição sobre o capítulo em si, seguido de uma intervenção feita por um comentador, e aí depois um espaço para questões e debates trazidas também pelos participantes. Quem vai ministrar a aula de hoje do curso é a professora Clarissa Gross, que é mestre em Direito e Desenvolvimento pela Escola da FGV de São Paulo, doutora em Direito pela USP, é professora também na Escola de Direito da FGV de São Paulo, onde ela coordena a plataforma Liberdade de Expressão e Democracia. A professora Clarissa já esteve conosco, salvo engano, em 2018, a convite nosso, no evento do Pura Teoria, que é um dos grupos que coordena este evento, e os comentários depois vão ser feitos pelo meu amigo João Vitor Pena, que é bacharel em Direito pela UFPA, mestre em Direito também pela UFPA, e que coordena também o grupo Pura Teoria do Direito. Uma das linhas desse grupo é coordenada por ele, junto com o professor Felipe Rodrigues. Então, professora Clarissa, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Muito boa noite a todos. Antes de tudo, eu quero dar, boa noite, agradecer muito a todos que estão presentes na aula, agradecer muito a todos que organizaram o curso, ao Heitor, ao João, e muito principalmente também ao Saulo, que foi quem entrou em contato comigo e fez o gentil convite para que eu pudesse também participar dessa segunda edição do curso. Para mim é uma alegria, né, que a gente possa estar todos juntos discutindo teoria do direito e, mais especificamente, celebrando e promovendo o estudo da obra O Conceito de Direito do Hart. Bom, a mim coube explorar o terceiro capítulo do livro, intitulado The Variety of Laws, e que na tradução portuguesa consta como A Diversidade das Leis. A meu ver, o objetivo desse capítulo é apresentar as principais objeções do Hart a um dos componentes, né, centrais da definição do direito que ele apresentou no capítulo 2 e que a gente vai entender aqui que ele está atribuindo ao Austin, né, ainda que ele tenha feito, né, o disclaimer, né, os parênteses de que era uma versão aprimorada, adaptada, modificada, para que se apresentasse como a versão mais atraente ou a mais coerente de uma teoria positivista que teria importantes credenciais no debate e que era a versão da teoria com a qual ele pretendia dialogar. Mas, para todos os propósitos desta aula, vamos dizer que essa é a teoria do Austin, só para facilitar, né? Mas a gente já vai compreender aqui que não é exatamente a teoria do Austin, inclusive houve um debate sobre isso, né, na aula anterior, né, sobre o segundo capítulo do livro. Então, a meu ver, o objetivo principal, né, deste capítulo terceiro é apresentar as principais objeções do Hart a um dos componentes centrais dessa definição do direito que ele está atribuindo ao Austin, que é de que o direito é composto por um conjunto de ordens baseadas em ameaças, né? A definição não para por aí, mas este é o aspecto da definição que, a meu ver, é o objeto do combate, né, do Hart nesse capítulo terceiro. Então, as críticas elas vão ser apresentadas em 3 tópicos, né, cada um deles organizado em torno de um critério, né, uma lente para enxergar as regras e as regras jurídicas mais especificamente. Mas antes de mencionar esses 3 tópicos, de começar a elaborar acerca do conteúdo de cada um deles, eu acho que é importante a gente compreender a lógica da crítica do Hart. Então, o Hart ele busca uma teoria do direito que possa bem descrever o fenômeno que tipicamente a gente chama de direito. As críticas do Hart ao Austin se orientam, então, para as falhas descritivas da tese do Austin. Ele vai buscar que há regras que tipicamente reconhecemos como jurídicas que não podem ser bem descritas como ordens baseadas em ameaças. O Hart vai explorar as características de uma ordem, ou seja, do conceito convencional de ordem, daquilo que a gente tipicamente compreende como uma ordem, que a gente refere como uma ordem, a prática de ordenar. E vai mostrar como essas características não estão presentes em diversos casos de regras que a gente considera como jurídicas, ou em diversos casos da prática regrada que a gente entende como parte da experiência jurídica. Ao mesmo tempo, ele vai ressaltar as características presentes nesses casos, que a gente tipicamente considera como casos de regras jurídicas,
para mostrar como essas características são mal contempladas pela noção de ordem baseada em ameaça. Então, eu acho muito interessante nesse capítulo a gente tentar se atentar, né, para o exercício metodológico, ou seja, a gente conseguir perceber a metodologia de construção da teoria ou de desconstrução de uma determinada teoria na prática, né? Uma metodologia que ele já anunciou e que já foi discutida, né, em outras aulas, nas primeiras aulas desse curso, e que ele apresenta de forma muito explícita nos primeiros capítulos do livro, né? Fala disso no prefácio e também, né, no primeiro capítulo do livro. Então, cada um dos conjuntos, né, nos quais o Hart vai organizar, né, as críticas à tese do Austin, se organiza, como eu disse, em torno de um aspecto das regras jurídicas, um critério. O primeiro conjunto, o primeiro tópico, né, do capítulo 3, diz respeito ao conteúdo das regras jurídicas. Então, ele vai mostrar que o conceito de ordem implica um tipo de conteúdo, um tipo de finalidade que não corresponde, né, ao conteúdo ou à finalidade de outros tipos de regras que a gente considera jurídicas. Então, o tipo de finalidade que se opera, né, por meio do que a gente considera como a prática de ordenar é insuficiente, ou não contempla tudo aquilo, né, todas as finalidades que se operam por meio de regras que a gente tipicamente considera como jurídicas. O segundo conjunto de críticas diz respeito ao modo de origem das regras jurídicas. O Hart vai mostrar que o conceito de ordem implica num tipo específico de gênese, de origem, da orientação para a ação, que não corresponde ao tipo de gênese de algumas regras que também a gente considera como jurídicas e que precisam ser contempladas numa definição de direito. O terceiro e último conjunto de regras, de críticas, desculpe, diz respeito ao âmbito de aplicação das regras jurídicas. O Hart ele vai mostrar que o conceito de ordem implica um recorte dos destinatários da orientação da ação que se opera por meio de uma regra, que é mais estrito, ele é mais estreito que o conjunto de destinatários que tipicamente a gente considera como destinatários de regras jurídicas ou das orientações de ação operadas pelas regras jurídicas nos sistemas jurídicos modernos. Então, com essas críticas, o Hart ele vai mostrar, ele busca mostrar, que o conceito de ordem baseado em ameaça, ele é incorreto, ele descreve mal os diversos tipos de regras que consideramos como parte da prática jurídica. Ou seja, tem diversas instâncias que tipicamente compõem o universo dos fenômenos jurídicos que são mal descritos pelo conceito ou pela noção de ordem baseada em ameaça. E se esse é o caso, a conclusão deverá ser a de que a teoria do Austin, ou essa teoria que ele está atribuindo ao Austin, é uma teoria do direito insatisfatória, é uma má teoria do direito, porque não consegue bem descrever uma série de componentes ou de instâncias da experiência que consideramos jurídica. Então, a gente vai agora passar a explorar cada um dos conjuntos de críticas, né, que são organizados em 3 tópicos distintos, que o Hart desenvolve nesse capítulo 3. Então, é o desenvolvimento, né, é a carne do capítulo 3, e a gente vai começar pelas críticas que dizem respeito aos tipos de conteúdo que a gente encontra em regras jurídicas. Então, o primeiro tópico do capítulo se chama o conteúdo das leis. Eu queria pedir licença, eu não sei se eu posso, mas eu gostaria de pedir, porque se alguém tiver alguma dúvida no curso dessa exposição e eventualmente quiser levantar a mão, eu não me incomodo. Se a organização não se incomodar, eu acho que, enfim, poderia ser o caso também, porque é um bate-bola intenso, né, entre o Hart e as respostas, né, que poderiam ser dadas às críticas que o próprio Hart apresenta, né? Então, pode haver uma pequena confusão no acompanhamento, né, do movimento do texto, né, e da argumentação do capítulo. E eu acho importante a gente se ater, ou tentar perceber, né, como que a metodologia que ele anuncia no início do livro vai se operando, né, na prática do desenvolvimento das críticas dele, né, na desconstrução que ele faz da teoria do Austin. Então, o primeiro tópico,
né, o conteúdo das leis. Ele introduz o tópico reconhecendo, né, primeiro, uma aproximação que a gente pode sim fazer entre a noção de ordens gerais baseadas em ameaças. Ele tinha introduzido esse aspecto da generalidade para dar um pouco mais de robustez à teoria no capítulo 2, e as leis do direito penal, ou do direito da responsabilidade civil. Para isso, ele vai ressaltar a linguagem que normalmente a gente utiliza no contexto de cada um desses ramos do direito. Então, aí um aspecto importante da metodologia que ele havia anunciado em ação, né? As regras do direito penal determinam deveres aos quais a gente pode, abre aspas, obedecer ou desobedecer. Assim como a gente pode obedecer ou desobedecer a ordens. O castigo ou a sanção, né, que é associado à conduta contrária, aquela que é determinada por uma lei penal, funciona, segundo Hart, como um motivo para que a gente obedeça às leis do campo penal. E a gente pode dizer que a sanção funciona de forma análoga às ameaças, que também funcionariam como um motivo para que a gente respeite, a gente obedeça às ordens. Ele busca destacar, então, que há campos do direito que têm como finalidade determinar condutas obrigatórias, que vão ser realizadas, que devem ser realizadas independentemente da vontade dos indivíduos, dos destinatários das regras. É característica do direito criar obrigações. Esse é um aspecto importante do direito. O Hart vai dizer que o Austin havia tentado explicar o que é uma obrigação jurídica, ou, em outras palavras, né, explicar quando uma obrigação jurídica existe, por meio da noção de ordem geral baseada em ameaça que é emitida por um soberano. E essa é a segunda perna da definição do direito que ele vai discutir, debater e questionar, né, esse conceito de soberano no capítulo 4. Então, cenas dos próximos capítulos. O Hart ele vai desafiar o conceito de obrigação do Austin, por meio de inovações importantes no conceito de regra e depois no conceito de regra que impõe obrigação. Ou seja, ele não vai aceitar, né, essa analogia entre regras que criam deveres e ordens baseadas em ameaças, ainda que se possa fazer boas aproximações entre uma coisa e outra, tal como denuncia a linguagem que a gente emprega nos dois contextos. No entanto, né, a crítica que o Hart vai tecer no primeiro tópico do capítulo 3, esse que diz respeito ao conteúdo das leis, se dirige ao reducionismo da teoria do Austin. O Hart vai negar que a única finalidade do direito seja de criar obrigações e de que todas as regras jurídicas possam ser adequadamente explicadas e compreendidas por meio de um conceito que busque explicar e ajudar a compreender o que é uma obrigação. Ou seja, não dá para reduzir todo o direito à criação de obrigações. Há muito mais no direito do que regras que criam obrigações. E esses outros elementos do direito são tão importantes quanto, e uma definição do direito deverá contemplá-los, assim como uma definição de regra deverá contemplá-los. O Hart destaca que há regras no direito que não têm, então, a finalidade de criar obrigações. Essas regras elas vão determinar condições ou procedimentos para que os indivíduos criem, eles mesmos, direitos e deveres, que serão eventualmente impostos pela estrutura coercitiva do direito. Alguns exemplos são bem-vindos. Então, o Hart afirma que as regras jurídicas que definem, por exemplo, né, modos pelos quais os contratos, os casamentos ou os testamentos podem ser celebrados, não impõem obrigações. Essas regras não impõem obrigações de contratar, ou de casar, ou de legar, por exemplo. A finalidade dessas regras não é a de impor obrigações, mas de determinar as condições pelas quais as pessoas podem criar direitos e deveres por meio de contratos e testamentos. Mais uma vez, o Hart vai utilizar as diferenças entre a linguagem que a gente emprega para nos referir ao funcionamento das regras que impõem obrigações, por um lado, e a linguagem que a gente emprega para nos referir ao funcionamento das regras que não impõem obrigações, que ele vai dizer que são as regras que conferem poderes para criar regras que impõem obrigações. Quando nos comportamentos contrários, né, quando há comportamentos contrários ao que estabelece a lei penal, a gente diz que houve violação da lei, ou que alguém, ou nós mesmos, né, cometemos um delito. No entanto, né, quando a gente age em desconformidade, por exemplo, com uma lei no campo do direito contratual, a gente não emprega essa mesma linguagem, né, do delito.
ou da violação da regra. Por exemplo, né, se a gente elabora um contrato, mas a gente não preenche o requisito previsto em lei, né, de que ele seja assinado por 2 testemunhas, a gente não diz que a gente violou a lei contratual. Muito menos, quando a gente deixa de obter a assinatura dessas testemunhas, a gente diz que a gente cometeu um delito. A gente pode dizer que a gente descumpriu a lei dos contratos, ou a gente pode dizer que o contrato é nulo. Mas a linguagem que é empregada no contexto em que o direito cria obrigações, por exemplo, no contexto do direito penal, não é adequada, né, para o contexto no qual o direito cria poderes, para que as relações jurídicas de deveres e obrigações sejam criadas. No caso, a gente está falando de exemplos de relações jurídicas criadas pelos particulares, no campo do direito privado. Então, os exemplos das leis do campo dos contratos, das sucessões, do direito de família, buscam mostrar como há, né, no grande campo do direito privado, leis de tipo distinto daquele que cria obrigações. E o Hart enfatiza que o direito é também constituído, e de forma central e muito importante, por leis que conferem poderes também de natureza pública, não apenas de natureza privada. Esse é o caso das leis, por exemplo, que conferem poderes administrativos, judiciais e legislativos. Leis que conferem poderes para atuar nos 3 poderes. Os exemplos, eles serão fartos, e o Hart vai explorar alguns deles no âmbito dos poderes para julgar e para legislar. Um deles, ele vai retirar da lei dos tribunais do condado da Inglaterra, dos tribunais de condado da Inglaterra, e a redação do dispositivo é a seguinte, abre aspas. O tribunal de condado é competente para conhecer e julgar qualquer ação de reivindicação de imóveis rústicos, sempre que o valor líquido anual coletável do imóvel não exceda 100 libras. Fecha aspas. Essa não é uma regra que cria uma obrigação de julgar certos tipos de ação, Hart vai dizer, né? Independentemente ou não da vontade do juiz. Ela é uma regra que confere poderes ao juiz para julgar certos tipos de ação. Né? Se um juiz de um tribunal, por exemplo, julga um caso relativo a um imóvel cujo valor anual coletável exceda 100 libras, seja superior a 100 libras, o juiz, diz o Hart, vai decidir em desconformidade com a regra. Ele vai exceder a sua jurisdição. Mas ele não diz que ele desobedeceu a regra. Justamente porque, segundo o Hart, né, essa relação entre a ação em conformidade com a regra e a própria regra não é uma relação de satisfação de obrigação. Então, toda linguagem que é empregada num contexto de satisfação de obrigação, ela é inadequada a ser aplicada neste contexto em que a gente não está falando de uma regra que cria uma obrigação. O Hart também vai explorar o exemplo de regras que criam poderes, né, e que determinam as circunstâncias e os procedimentos para a criação de leis. E esses exemplos tornam ainda mais flagrante a inadequação da linguagem que a gente usa no contexto das obrigações. Ou seja, regras que criam poderes legislativos e as circunstâncias e os procedimentos para o exercício desses poderes. Ele vai afirmar que algumas dessas regras, por exemplo, estabelecem um quórum mínimo, né, para que uma lei seja aprovada por um corpo legislativo. Então, vamos pensar no exemplo de uma regra desse tipo. Ele vai ressaltar que é muito inadequado, né, o emprego da linguagem da obediência ou da desobediência, da violação, né, de uma regra, no contexto dessas regras que estabelecem procedimentos legislativos. Um exemplo hipotético, né, de uma lei, de uma proposta de lei que recebe a maioria dos votos dos membros de um corpo legislativo, e aí, por esse motivo, ela é aprovada de acordo com uma regra que estabelece o quórum de maioria. Nesse contexto, a gente não diz, né, que aqueles que votaram a favor da regra, ou a favor da proposta da lei, né, e por esse motivo levaram à aprovação da lei, obedeceram à regra que estabelece o quórum da maioria. E a gente também não diz que aqueles que votaram contra a aprovação da lei desobedeceram à regra que estabelece o quórum da maioria. E a gente não poderia dizer nada parecido caso a lei não tivesse sido aprovada. Esse comportamento em relação à regra que estabelece o quórum da maioria, ele não é um comportamento de obediência ou desobediência a esta regra. A linguagem da obediência ou desobediência ela é inadequada para esse contexto específico. Então, qual é, portanto, o cerne, né, da crítica do Hart
ao conceito de direito do Austin nesse tópico primeiro, né, do capítulo 3. Eu entendo que o que ele está condenando é o que, segundo ele, é um preconceito, né? O preconceito de que todas as regras de um moderno sistema jurídico devem ser redutíveis a um único tipo simples, a uma estrutura simples, de um único tipo. O Hart ele identificava, né, na altura em que ele estava trabalhando a sua teoria, que um trabalho teórico mais robusto, né, de uma tipologia mais sofisticada, né, das regras, ainda estava para ser feito. Mas ele inicia, né, essa diferenciação tipológica entre ao menos dois tipos de regras, né, as que impõem deveres e que são análogas a ordens baseadas em ameaças, por um lado, e as que conferem poderes, sejam eles privados ou públicos, por outro lado. Então, nesse tópico primeiro, ele já inicia uma diferenciação de tipos. Ele vai dizer que não é necessariamente exaustivo essa diferenciação que ele faz, mas é um início, né, de uma tipologia que vai se revelar muito importante, né, muito estrutural para a teoria do direito do Hart, mais a seguir no livro. Os conceitos, a meu ver, né, mais adiante ele vai apresentar, né, os conceitos de regra primária e secundária. Alguns vão interpretar, né, que correspondem a regras que criam obrigações por um lado e regras que conferem poderes por outro, e que serão conceitos estruturais, né, para a sua teoria do direito, mais à frente. Os conceitos de regra primária e secundária, eles vão aparecer com centralidade no capítulo 5º, e esse capítulo tem justamente o título, né, de o direito como união de regras primárias e secundárias. Mas, então, a gente pode entender que nesse tópico primeiro, né, do capítulo 3, que a gente está discutindo agora, o Hart já começa a elaborar, né, uma distinção tipológica que vai se revelar depois central para a sua proposição, né? Aqui ela é muito importante para uma desconstrução teórica de uma teoria com a qual ele está debatendo, mas que já vai se revelando, né, também a parte propositiva da sua teoria. Ele vai destacar, então, a importância das regras que conferem poderes. E vai dizer que essas regras elas são um pressuposto lógico importante para uma série de conceitos que a gente entende que são muito importantes, muito correntes, né, na experiência jurídica. Por exemplo, o conceito de compra e venda, o conceito de doação, são contratos, né? O conceito de testamento e o conceito de casamento. Da mesma forma, né, como as regras que impõem deveres são também pressuposto lógico de uma série de outros conceitos que também são centrais, por exemplo, o conceito de homicídio ou o conceito de furto. Ao diferenciar esses dois tipos de regras, né, a meu ver, o Hart está preparando o terreno para mostrar o que, na visão dele, né, é distintivo no direito. O direito não é apenas um conjunto de regras que impõem obrigações, ele é um sistema de ao menos dois tipos distintos de regras que operam finalidades distintas. Tem também as que conferem poderes. E é nessa orquestração, né, entre as regras que operam finalidades distintas, criam obrigações e conferem poderes, e que se relacionam, né, que o direito vai se distinguir de outras práticas regradas. Mas o Hart reconhece, né, por outro lado, né, que existem semelhanças importantes entre as regras que impõem deveres e as regras que conferem poderes. Até porque estamos falando de regras, e se todas elas são regras, há de haver semelhanças, né, pontos em comum. Dizer que ambas são regras, né, significa, por exemplo, dizer que ambas estabelecem padrões de correção para a ação, né, padrões de correção ou incorreção para a ação. Ainda, as regras que conferem poderes, elas estão sempre relacionadas às regras que impõem obrigações, porque os poderes que elas conferem são poderes para criar deveres e direitos. Então, são poderes para criar regras que impõem obrigações, ou para impor obrigações estabelecidas por regras que impõem obrigações e que não seriam impostas de outra forma. E aí o Hart vai dizer que esses pontos de semelhança
e conexão, né, entre as regras que criam deveres e regras que criam poderes, ele poderá ter levado, né, alguns teóricos do direito a persistir numa proposição de que é possível um modelo único, né, é possível reduzir todas as regras a um tipo único, a um modelo único suficiente para a descrição de todos os tipos. No restante do tópico 1, então, o que o Hart vai fazer, né? Ele vai enfrentar dois argumentos que vão insistir justamente nesse reducionismo teórico, né, na suficiência, né, da noção de ordens baseadas em ameaças para descrever a totalidade da experiência jurídica. Eu vou explorar muito rapidamente cada um desses argumentos e as respostas, né, que são oferecidas pelo Hart, antes de passar ao segundo tópico. A gente ainda tem o segundo tópico e o terceiro tópico, né? O segundo tópico que diz respeito a uma crítica baseada no âmbito de aplicação das regras, né? E um terceiro tópico que diz respeito aos modos de origem, né, das regras. Então, o primeiro argumento que é apresentado e que é refutado de forma mais breve, né, ainda no primeiro tópico do capítulo, pelo Hart, vai focar na questão da nulidade. Então, o que acontece quando a gente pretende praticar um ato jurídico, né, mas não respeita, ou seja, fazendo valer poderes jurídicos, mas não respeita as condições ou os requisitos estabelecidos numa regra que confere poderes, por exemplo, para contratar? A consequência é a nulidade do nosso ato jurídico, nulidade do contrato, por exemplo. O que esse argumento, né, vai dizer? Esse argumento que vai insistir na redução do fenômeno todo, né, a um único modelo descritivo, mais especificamente no de ordens baseadas em ameaças. Ele vai afirmar, por exemplo, né, que a nulidade de um testamento ou de um contrato que não foi celebrado com a participação, por exemplo, do número de testemunhas estabelecido em lei, se equipararia à pena ou à sanção, né, por exemplo, a pena de prisão que é prevista para o descumprimento de uma lei que proíbe matar, né, uma lei do campo penal. O Hart ele vai reconhecer, né, que, em alguns casos, a perspectiva de uma nulidade pode conferir um motivo para que a gente se comporte de acordo com as regras que conferem poderes, né? Mas ele vai dizer que isso nem sempre é o caso, né? Nem sempre a nulidade de um contrato ou de um testamento, ela vai se afigurar como um mal para aquele que teve a perspectiva de contratar, ou, enfim, ou para aquele que teve o seu ato não reconhecido, né? O nulo, por conta do não cumprimento dos requisitos. Então, nem sempre, né, a nulidade ela é tomada por aquele que age, né, como um mal, assim como a sanção ou a pena é tomada como um mal por aquele que descumpre a lei penal. Mas mais importante do que essa observação, o Hart vai apresentar dois argumentos que são mais robustos, né, para afastar essa tentativa de redução das regras que conferem poderes a essa definição, né, de uma ordem baseada em ameaça. A ameaça, no caso, seria a nulidade, né? Então, e aí, por isso, as regras que conferem poderes poderiam ser bem descritas pela fórmula da ordem baseada em ameaça. Então, o primeiro argumento vai insistir, né, na diferença de finalidade entre esses dois tipos de regra, né? A regra do direito penal pretende desencorajar uma conduta, e a sanção ela está lá para desencorajar a conduta, né, a qual a sanção ela é aplicada. A gente não pode dizer a mesma coisa em relação às regras que conferem poderes para contratar, ou para testar, né, ou para casar, ou seja, regras que conferem poderes, por exemplo, também para legislar, né? Essas são condutas que são bem-vindas, né? Existe um valor, né, a ser promovido pelo direito, no sentido de dar as condições para que as pessoas possam conduzir as suas vidas, né? E, nesse sentido, contratar, fazer os testamentos, casar, né? E, no âmbito público, legislar, julgar. Então, existe uma diferença importante de finalidade entre essas regras, né? E daí também a gente percebe, né, a importância do ponto de vista interno, né, que já foi também mencionado
em outras aulas e também, né, nos primeiros capítulos, ou seja, a importância de se perceber o sentido das regras a partir do ponto de vista daqueles que fazem parte da experiência regrada, ou seja, que praticam, que se conduzem conforme as regras, né? A finalidade das regras deve ser aferida a partir deste ponto de vista. E as regras, elas têm distintas finalidades, né? As regras que conferem poderes e as regras que criam obrigações, né? Criam deveres. Então, esse é um argumento que insiste na diferença da finalidade entre esses dois tipos de regra. O segundo contra-argumento do Hart vai incidir na relação lógica, ou seja, no tipo de relação que é distinto, né, entre a nulidade e a regra que confere poderes por um lado, e a sanção e a regra que cria deveres, né, que impõe deveres por outro lado. Ele vai dizer que a regra que impõe deveres, ela é inteligível sem a perspectiva de uma sanção. Ou seja, a gente pode conceber a existência de uma regra que impõe obrigações, ou que cria obrigações, mas que não necessariamente é acompanhada de uma sanção. Ou seja, não necessariamente a consequência do descumprimento da regra é a sanção. Ele vai dizer que o contrário não é possível em relação às regras que criam poderes. Necessariamente, né, para que se possa conceber uma regra que cria poderes, o descumprimento dos requisitos ou dos procedimentos para se operar aquilo que a regra faculta, será a nulidade. Então, não é possível destacar, né, a consequência da nulidade das regras que criam poderes, enquanto é possível, né, faz sentido conceber uma regra que cria obrigações, que cria deveres, que seja desacompanhada da sanção. Bom, então, dessa forma, o Hart refuta essa primeira tentativa, né, de aproximar as regras que criam poderes desta fórmula, né, da ordem baseada em ameaça, ou seja, essa primeira tentativa de afirmar, não, regras que criam poderes, ainda que a gente reconheça a sua existência, podem ser bem descritas pela fórmula da ordem baseada em ameaça, porque a gente pode aproximar a nulidade da sanção. Então, o Hart rebate esse argumento dessas duas formas que a gente acabou de falar. Bom, tem um segundo argumento, né, que também vai insistir na redução das regras que criam poderes a essa fórmula, né, das ordens baseadas em ameaça. Mas ele vai seguir um caminho argumentativo distinto. O Hart vai dizer até que é oposto ao primeiro. Ele é oposto porque, ao invés de tentar mostrar, né, que as regras que conferem poderes podem ser descritas, né, à luz da noção de ordens gerais baseadas em ameaças, o argumento ele vai rejeitar, né, o status de regra a essas formulações que conferem poderes. Então, vamos dizer que essas formulações que conferem poderes não são regras. E vai fazer isso como? Né, reduzindo o conceito de regra jurídica genuína, ou seja, por postulação quase, né, dizendo que só pode ser uma regra jurídica genuína, né, aquelas, né, que são coercitivas, ou seja, aquelas que impõem uma sanção. O Hart vai dizer que esse argumento ele possui duas versões, uma mais extrema e uma mais atenuada, mais moderada. Eu não vou destrinchar muito essas duas versões por conta do desenvolvimento do nosso tempo, mas depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essas duas versões, se for o caso, na segunda metade do nosso encontro. Mas, para que a gente possa falar brevemente sobre esse argumento, né, vou focar na versão mais extrema, né, do argumento, que vai dizer, na verdade, que toda regra jurídica genuína é uma ordem aos juízes para aplicação de sanções, caso sejam verificadas as condições especificadas pela regra. Então, regras que conferem poderes, sejam públicos, sejam privados, de acordo com essa teoria, né, que considera que regra jurídica genuína é orientação ao juiz para aplicação de sanção, caso verificadas as condições previstas pela regra, né, essa teoria vai reduzir
todas essas formulações de conferência de poderes, ou seja, regras que estabelecem, formulações, né, que estabelecem os requisitos para validade de um contrato, ou formulações que estabelecem os procedimentos para elaboração de uma lei, né, e que definem quem são os membros, a identidade dos membros do corpo legislativo, elas não passam de, em última instância, fragmentos de regras, essas sim, jurídicas genuínas, né, que estabelecem as condições nas quais um juiz deverá aplicar uma sanção. Então, essa é a tentativa teórica, né, de redução, em última instância, de toda a formulação jurídica em fragmentos de regras jurídicas, essas sim, genuínas, que são, ao fim e ao cabo, orientações aos juízes para aplicação de sanções, uma vez verificadas as condições previstas nas regras. E qual que é o argumento do Hart, né, para contradizer essa tentativa? Ele vai dizer o seguinte, olha, esse é um argumento que visa uma elegância teórica, ele visa simplificar tudo, né, em um único modelo. No entanto, o preço que ele paga, né, é alto. E o preço é qual? Né? É o da distorção, mais uma vez, das diversas finalidades, né, que a gente encontra na experiência jurídica, na prática jurídica. Ele vai, mais uma vez, insistir na finalidade das regras como uma dimensão importante na análise teórica. É preciso se atentar, né, à finalidade, às funções que a regra opera e prestar atenção, né, no ponto de vista daqueles que praticam o direito, né, que estão sujeitos ao direito, que estão se conduzindo e operando conforme as regras jurídicas. Bom, se é assim, né, o Hart vai elaborar a seguinte resposta, né, a versão extrema do argumento, que entende o direito como ordens dirigidas a funcionários públicos para aplicação de sanções. Ele vai afirmar que a maior parte do fenômeno jurídico é constituído pelas ações daqueles que querem se comportar conforme as regras. Em outras palavras, o caso central do direito não é o caso do litígio, né, no qual o Estado se vê mobilizado para impor a regra jurídica sob uma ameaça de sanção. O caso central é o do comportamento conforme a regra, né, o comportamento das pessoas em geral. A sanção, ele vai dizer, de fato, é uma característica importante, né, das regras que impõem deveres, mas elas não são, antes de tudo, tomadas como orientação de conduta pelos juízes, elas são tomadas como orientação de conduta pelas pessoas em geral. As pessoas olham para as regras, né, entendem aquilo como orientação da sua própria ação. As regras, elas são compreendidas pela maior parte das pessoas, né, incluindo os funcionários, como orientação para ação coordenada de todos aqueles que vivem numa coletividade. Então, se é assim que elas são compreendidas, uma boa teoria do direito deve prestar contas a esse fato, né, ao fato de que as pessoas tomam as regras como orientação da sua ação e compreendem as regras, acima de tudo, como uma orientação para a sua ação. A sanção é importante, né? Mas, antes de tudo, o direito é tomado como um conjunto de orientações para a ação para coordenar, né, a vida daqueles que vivem em coletividade. E isso não pode ser distorcido em prol de uma simplicidade teórica. Então, essa é uma resposta importante que o Hart dá, né, a essa tentativa de reduzir todo o fenômeno jurídico a um único tipo de regra. E, dessa forma, ele encerra, né, o primeiro tópico. O segundo tópico, passando então para o segundo tópico, né, que é o tópico do âmbito da aplicação das regras, o que o Hart vai dizer aqui? Mais uma vez, né, ele vai se atentar para a insuficiência da noção de uma ordem baseada em ameaça. E, nesse caso, né, ele vai prestar atenção ao âmbito de aplicação das regras, né? A crítica aqui, ela é mais fácil de formular, né? O que ele vai dizer? Né? Que na noção de ordem existe uma implicação que é problemática, né, para os fins teóricos dele, né, de todos aqueles que querem bem descrever o direito. Essa implicação, né, é um recorte estrito, né, um pouco mais reduzido, né, dos destinatários da orientação da ação operada pela regra. Por quê? Porque uma ordem é sempre dada a outros.
Toda vez que a gente pensa numa ordem, né, a gente pensa na ordem que é dada de uma pessoa para outras, ou num conjunto de pessoas para outros, né? Isso exclui aquele que dá a ordem do âmbito de aplicação da própria ordem. Ocorre que não há nada de necessário numa regra que exclua, né, aquele que a cria do âmbito da sua aplicação. Muito pelo contrário, né, nos direitos, no direito moderno, muitas vezes aquele que cria a regra é também destinatário da regra. Então, se esse é o caso, a noção de ordem descreve mal o que acontece nas situações em que aquele que cria a regra é também destinatário da regra criada. Essa situação não pode ser bem descrita pela noção de uma ordem baseada em ameaça. Então, essa é a crítica, né, que o Hart opera, a principal crítica que ele opera a essa noção de ordem baseada em ameaça sob a lente do âmbito de aplicação das regras jurídicas. E, por fim, né, tem o tópico relativo aos modos de origem do direito. Né? Então, ele vai dizer também que a noção de ordem, né, ela implica, né, uma ação consciente, uma ação deliberada para a criação de uma regra. Só que existem instâncias da experiência jurídica, né, instâncias da prática do direito, né, nas quais a gente reconhece como direito regras, né, que não são criadas a partir de um ato deliberado ou consciente. E aqui o protagonista, né, do tópico 3 é o costume, como uma regra também jurídica importante, não vou dizer central, e ele mesmo nega a centralidade do costume, mas vai dizer, né, que é um tipo, né, de regra importante na experiência jurídica e que será mal descrito por essa noção de ordem, né, porque a sua gênese, né, não é num ato de criação deliberado e consciente. Ele vai rebater algumas tentativas nesse tópico, né, de mostrar o costume, né, como como criação de um ato deliberado e consciente, ou seja, ele vai tentar rebater algumas tentativas de dizer que, ao fim e ao cabo, a juridicidade do costume está, sim, enraizada num ato deliberado e consciente, que seria, né, a ordem tácita do soberano, né, de aplicação do costume, uma vez que esse costume é aplicado por juízes e o soberano, no caso o legislador ou o corpo legislativo, não toma qualquer medida de insurgência contra essa aplicação, uma vez operada pelos tribunais. O Hart vai ter alguns argumentos, né, 2 argumentos para rebater essa tentativa, né, de mostrar o costume à luz dessa noção de ordem, né, e muito brevemente, o primeiro deles, para dizer, né, que não há nada, a princípio, né, que impeça o reconhecimento de juridicidade, né, do costume em um momento anterior àquele em que ele é aplicado pelos tribunais. Não há nada, né, que determine que a juridicidade de um costume ela tenha como fonte a sua aplicação por tribunais. Inclusive, a prática jurídica mostra o contrário. Os tribunais, muitas vezes, quando aplicam os costumes, o fazem, né, porque já reconhecem a juridicidade prévia do costume, né? Ou seja, já entendem que ele tem um status jurídico e por isso o tribunal deve aplicar o costume, né? Dizer que a juridicidade só pode advir, né, da aplicação do costume pelo tribunal é uma proposição, segundo Hart, dogmática, né, que necessitaria de justificativa, e não há uma boa justificativa, a princípio, né, para restringir, né, a origem de juridicidade de um costume ao fato dele ter sido aplicado por um tribunal. Né? A gente pode tentar explicar a sua juridicidade por outras vias, e é justamente isso que o Hart vai oferecer na sua teoria. E, por outro lado, né, um outro argumento que ele oferece é que de uma ordem tácita, né, ela implica a noção de que aquele que tacitamente não se insurge contra alguma coisa, a princípio conhece que essa coisa está a acontecer. Né? Então, para a gente pensar, né, na ordem tácita de legisladores, né, no sentido de não se insurgirem contra a aplicação de costumes pelos tribunais, a gente teria que pressupor que os legisladores sabem da aplicação dos costumes pelos tribunais. E o Hart vai dizer que isso não é real. Né? Essa não é uma boa descrição do que acontece na experiência jurídica. Né? Os legisladores poucas vezes sabem, né, o que fazem os juízes em termos de aplicação
dos costumes, então dizer que a origem da juridicidade dos costumes está na ordem tácita dos legisladores seria uma má descrição, né, da fenomenologia do direito, ou seja, da relação, né, entre os legisladores e aquilo que fazem os juízes em relação aos costumes. Bom, assim, para encerrar, né, essa primeira parte do nosso encontro, que eu acho que o meu tempo já se esgotou, eu queria traçar algumas conexões, né, entre alguns aspectos metodológicos e estruturais da obra do Hart, que ele anuncia no início do livro, e que já foram mencionados em aulas anteriores, e o exercício teórico específico que ele faz no capítulo 3. Então, no capítulo 1, né, o Hart identificou que uma das questões persistentes, o capítulo é sobre as questões persistentes, então, uma das questões persistentes que animam a teoria do direito, ou seja, que faz com que tantos juristas investiguem o que é o direito, é a dificuldade de estabelecer como o direito se diferencia de ordens baseadas em ameaças. O Hart afirma que fazer essa distinção é necessário, porque várias situações que a gente não reconhece como de existência de uma obrigação jurídica podem ser bem descritas como situações em que alguém se vê sob a ordem de fazer alguma coisa com base em uma ameaça, que é o caso, por exemplo, de um assaltante, né, que ordena uma pessoa para entregar uma carteira sob ameaça de levar um tiro. Nessa situação, existe uma ordem baseada em ameaça, mas não existe direito. Portanto, como distinguir uma coisa da outra, certo? No capítulo 3, o Hart identifica alguns aspectos pelos quais a noção de ordem baseada em ameaça não é suficiente para explicar o direito. Então, nesse capítulo 3, ele está fazendo esse exercício, né, de diferenciação, onde uma ordem baseada em ameaça não é suficiente para explicar uma série de instâncias da experiência jurídica regrada. A teoria do Hart vai ter que oferecer, né, nesse sentido, um conceito de regra que vai comportar conteúdos mais variados do que apenas a criação de deveres. Ele vai apresentar esse seu conceito de regra e a sua tipologia de regras primárias e secundárias, que tem a finalidade justamente de superar a teoria criticada em relação aos seus limites quanto ao conteúdo das regras. Então, ele apresenta o limite, né, da teoria da ordem baseada em ameaça em relação ao conteúdo, e depois, mais para frente, ele vai justamente propor um conceito de regra que cria obrigação, tipos distintos de regras para superar essa limitação que ele entende haver, né, nas ordens baseadas em ameaças. Ele vai apresentar também uma teoria da normatividade das regras, que é capaz, ao mesmo tempo, né, de explicar como as regras podem ter uma gênese social e, dessa forma, como elas podem também vincular aqueles que as criam. E, dessa forma, ele vai superar a teoria que ele critica nos pontos que são relacionados à gênese das regras, por um lado, e ao seu âmbito de aplicação, por outro. Bom, esses são pontos que serão mais explorados, né, nos capítulos seguintes do livro e nos pontos em que ele vai elaborar de forma mais detida os aspectos propositivos da sua teoria. Bom, e por fim, muito importante, né, é notar como que no capítulo 3, e eu já tinha, acho que, mencionado isso algumas vezes, ele exercita o método que ele anuncia no prefácio do livro. Ele ressalta, por exemplo, né, como a linguagem que a gente utiliza no contexto das regras que criam deveres é diferente daquela que a gente utiliza no contexto das regras que conferem poderes. Quando uma regra que define deveres não observada, a gente diz que a gente viola a regra ou que a gente comete um delito, mas não é o que a gente diz, né, quando a gente deixa de observar uma regra que define as condições para a celebração de um contrato. A gente observa aqui, então, uma instância do método, né, que é empregado por Hart, segundo o qual, né, abre aspas, e isso ele vai dizer lá na página 2, né, do livro, muitas distinções importantes, né, que não são imediatamente óbvias entre tipos de situações ou relações sociais, podem ser mais bem trazidas à luz para um exame dos usos padrão de expressões relevantes e do modo por que estes dependem de um contexto social, ele próprio deixado frequentemente por afirmar, fecha aspas. Então, com essas observações, eu queria finalizar essa primeira parte do nosso encontro. Espero que tenha sido produtivo e eu fico à disposição para a gente continuar a conversa. Muito obrigada. Bom, professora, muito obrigado pela sua exposição. Parabéns, inclusive, pelo grande didatismo da sua exposição. Eu acho que ficou muito bem sistematizado qual parte do texto trabalha com o argumento. Eu gostei muito.
Então, quem tiver questões que tenham a ver com a fala que a professora Clarissa fez agora, já pode ir colocando aqui nos comentários. Agora eu vou passar para o João Vitor, que é o comentador de hoje, que eu já apresentei, para ele fazer as considerações dele. Obrigado, Heitor. Obrigado pela apresentação. E parabéns, professora Clarice. Já é um prazer vê-la e muito obrigado pela sua exposição. Foi, enfim, né, não esperava menos em termos de organização e didatismo na exposição desse capítulo, que é um capítulo que tem alguns desafios interessantes, né? Porque ele não é um dos capítulos mais, digamos assim, mais badalados do Hart, né? Mas que tem uma série de pontos que vão ser levados até lá. Isso vai ter um pouquinho na minha fala que eu separei aqui. Também agradecer a presença e o convite também do professor Saulo e a presença dos professores. Eu anotei alguns que eu vi aqui, o professor Tiago Decá, o professor Fábio Checari, o professor André Coelho estão conosco. Se eu esqueci de algum, peço desculpas também aos queridos colegas aqui do Pura Teoria e dos outros grupos que pertencem aqui à organização. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Então, gente, bom, professor de pandemia, né, fiquei acostumado em fazer tudo na forma de slide. Então, eu fiz um slidezinho para acompanhar os meus comentários. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Hoje em dia, a gente só sabe raciocinar dessa forma, então vamos lá, né? Então, fiz aqui um pequeno slide com alguns comentários ao capítulo 3, para poder guiar essa fala, e vocês vão entender por que é interessante organizar-se na forma de slide. Gente, eu quero fazer duas observações com relação ao capítulo, duas grandes observações. A primeira é uma observação de sistematicidade sobre o que é esse capítulo, mas muitas delas a professora Clarice falou muito bem, então vou tentar também não acelerar demais. E a segunda é uma observação crítica, né? Aquilo que a gente pode, eventualmente, questionar e talvez aprofundar se alguém se interessar por um desses temas. Como eu estava falando no começo da fala, esse não é um dos capítulos mais badalados do Hart, porque ele na verdade, ele não está apresentando os principais pontos dele. É um capítulo, inclusive, que é muito bem recebido dentro da tradição da teoria analítica em termos de teses. Então, a maioria dos autores não contestam ou não tentam avançar demais naquilo que o Hart já estabeleceu, deixando aí que aquela contraposição com quase que a crítica definitiva ao imperativismo do Austin, e por isso que a gente pode partir daqui para frente, né? Então, é meio difícil encontrar uma contraposição. Vamos tentar ver isso um pouquinho mais na frente, né? Para a gente poder entender o projeto do capítulo, a gente tem que entender o Austin e o que a gente falou na aula passada, né, do capítulo 2. Para a gente poder lembrar o que é a teoria do Austin, a gente pode fazer essa caracterização. O direito é um conjunto de ordens de um soberano que é habitualmente obedecido por seus súditos, que são pautadas em ameaças. Essa organização, né, desses 4 eixos aqui, nem é minha, eu tirei do nosso querido professor André Coelho, que gosta de explicar dessa forma a teoria do Austin. Por que ele gosta de explicar dessa forma? Eu acho bacana explicar dessa forma. Percebam que existem teses num eixo horizontal e num eixo vertical, né? E é isso que o Hart retira. Por quê? Porque no capítulo 3 e no capítulo 4, ele faz o ataque definitivo à teoria do Austin, né? E ele organiza em 2 flancos de ataque. O primeiro flanco é as críticas à linha horizontal, né? Às ordens baseadas em ameaças, e o capítulo 4 ele vai abordar a questão da figura do soberano e o fato dele ser habitualmente obedecido por seus súditos. É isso que vai ser abordado no capítulo seguinte. Então, é aqui que nós estamos. Nós estamos iniciando uma contraposição à teoria imperativista do Austin, através de 3 argumentos, que são o argumento do conteúdo das leis, do âmbito de aplicação, do modo de origem, que a professora Clarice explicou muito bem, né? O que vale observar desse capítulo é que ele vai além do mero criticar Austin. E esse que talvez seja um ponto curioso e importante. Ele vai além de criticar Austin, especificamente, porque, diferente de muitos autores que fazem seus primeiros capítulos
tentando rejeitar o passado, dizendo que isso não é bom e seguir em frente na sua construção. Dworkin faz isso, Shapiro, em certo sentido, faz isso também. Então, os primeiros capítulos críticos, eu acho que o Hart tem um pouquinho mais do que isso. Eu acho que quando ele fala isso no início do capítulo 5, que ele vai aprender com as críticas que ele faz. Então, o Hart talvez seja o fato mais legal do livro dele. O Hart é tão analiticamente bem construído que a forma como ele critica serve para calçar aquilo que ele vai construir. Então, enfim, a forma como ele critica, o argumento que ele usa para criticar o Austin, através da ideia de que existem uma diversidade de leis, diversidade de regras, que exercem funções diferentes na nossa prática jurídica, leva necessariamente ao fato de que, então, ele vai ter que assumir um tipo de teoria que assume essas diferentes regras, introduz esses diferentes tipos de regras e não as hierarquias, dizendo que uma é melhor que a outra. É a teoria de que o direito é uma conjunção entre regras primárias e secundárias que ele vai construir no capítulo 5. Então, os elementos que ele vai pegar e pescar já estão aqui. Então, começam a ser colocados aqui. E essa é a primeira observação estrutural que vale a pena ser colocado aqui, para a gente já entender. A gente está começando a construir o castelo da teoria. Tá? Ok, beleza. Feita essa observação prévia, a gente pode partir para uma espécie de análise crítica, talvez, do texto. Então, como eu disse para vocês, não é tão comum que os autores se debrucem sobre esse debate, dentro dos debates dentro do Hart, né? Mas, como vocês já ouviram falar, na primeira aula foi citado esse livro, eu acho que vale a pena a gente citar, né? Existe um livro chamado Reading Hart's The Concept of Law, em que diversos professores de Oxford, enfim, se juntaram num simpósio de 50 anos de celebração da publicação do Conceito de Direito, ou seja, 10 anos atrás, e cada um foi incumbido de expor um capítulo e analisar um capítulo. Coube o capítulo 3 ao professor Richard Tour, que é também um professor de Oxford. E ele fez uma análise e ele construiu esse capítulo que eu trouxe para vocês, referencio para vocês, em que ele questiona a tese de Hart. Em que ele questiona a tese de Hart, e vale a pena, talvez, para que a gente possa entender as possibilidades dentro da teoria. Eu acho que o papel do comentador é, talvez, trazer para o debate, para as pessoas que estão interessadas no tema, coisas que vocês possam pesquisar, se aprofundar, entender, talvez de uma forma mais interessante. Então, o Richard Tour, ele vai questionar a tese da diversidade das leis para, ao contrário de Hart, defender que é possível você conceber o direito dentro de uma tese de uniformidade, ou seja, uma tese que reduza o conceito de direito a uma única forma lógica, que é exatamente o que o Hart não quer. Que o Hart não quer fazer, enfim, de qualquer forma. Ele para poder defender isso, vai ter que adotar alguns pressupostos, alguns metodológicos e outros mais substantivos, como é que eu vou tentar apresentar para vocês aqui, e, obviamente, a referência está aqui para que vocês possam, eventualmente, avaliar, se quiserem entrar nesse estudo, nessa discussão, além dos autores que o próprio Hart já cita, né? Então, esse debate da ordem baseada em ameaça é feito em contraposição a dois grandes autores principais, como o Austin e o Kelsen, mas também, dentro desse debate todo daquela época, a gente pode colocar o Bentham e também o Wolf Ross, que o próprio Hart até cita nas suas notas de rodapé, que fica, na verdade, no final do livro. Né? Enfim, vamos lá. Estou me enrolando, estou falando demais. Então, essa tese que o Tour tenta construir, ele é parte de uma observação que para ele é um ponto negativo na teoria do conceito de direito do Hart, de que a tese do Hart, de que, no caso, de que nós devemos deixar de considerar o direito como ordem baseada em ameaça, de que, em razão
de uma diversidade de leis e conteúdo de regras diferenciadas e tudo mais, essa tese que a gente construiu, ela é baseada na função das regras. Então, ela avalia que as regras se diferenciam em razão de desempenhar uma função diferente na nossa prática jurídica corrente, certo? Só que a existência de funções diferentes que as regras desempenham não implica que elas são regras diferentes. E é essa a intuição que ele quer desenvolver. Não quer dizer que elas sejam logicamente, estruturalmente diferentes. Quer dizer que elas desempenham funções diferentes. Então, aqui a gente já está adotando uma metodologia de construção de conceito diferente. Mas, ok, é esse o argumento que ele quer desenvolver para desafiar o Hart. A estrutura das regras pode ser a mesma, mas a sua função pode ser diferente. Então, para ele construir isso, ele vai abordar, obviamente, os argumentos de Hart no capítulo, começando com o argumento da nulidade como sanção, que é um dos centrais da análise do Hart. Primeira observação sobre esse argumento é que o Hart considera que a nulidade não é um tipo de sanção, uma vez que, em primeiro lugar, a nulidade não corresponde a um mal, não a uma coisa ruim que está sendo imposta à pessoa que está, enfim, não cumpriu com aquilo que foi prescrito, certo? Só que a sanção, no conceito que ele quer desenvolver, o Richard Thur, não necessariamente é um mal, né? Então, ele usa alguns exemplos extremamente frágeis, para não dizer de outra forma, como o exemplo do masoquista. Né? A pessoa masoquista que gosta de sofrer determinados maus físicos, efetivamente, ela pode ter interesse em sofrer a sanção. Né? É totalmente contraintuitivo, é totalmente fora do padrão, mas ele pode ter o interesse de sofrer aquele tipo de sanção. Então, eu só posso saber se uma sanção é um mal se eu recorrer a determinados aspectos subjetivos de indivíduos. Então, não tem como você objetivamente definir se uma sanção ela é um mal ou é algo bom para uma pessoa. E, por isso, a gente também não pode vincular a noção de sanção com uma noção de coisa ruim. É um argumento um pouco frágil, inclusive, eu debati essa questão com o professor André Coelho aqui enquanto antes de se preparando para a aula, ele mesmo já formulou um contra-argumento muito fácil de ser elaborado, nesse sentido de que a sanção ela não precisa ser subjetivamente ruim para nós objetivamente identificarmos ela como algo negativo. Né? Então, a sanção, estruturalmente, ela envolve sempre. Então, a sanção ou coerção envolve estruturalmente a perda ou restrição de direitos. E é isso que dá o seu cunho negativo para a sanção. E não são quaisquer direitos que são objeto de atos coercitivos. Né? No Brasil, por exemplo, são basicamente a propriedade e liberdade de vida que são restritos, mas a honra de uma determinada pessoa não pode ser afetada e restringida por sanções ou por coerções. Então, não é difícil de você conceber e resolver essa questão. Mas vale a pena falar? Por que eu ainda acho que valeria a pena, e eu tentei responder para o André que valeria a pena ainda abordar esse argumento? Porque ele traduz um ponto que não é tão baseado nessa questão, que é a ideia de que a sanção, ao invés de ser considerada um mal, na verdade, ela tem um conceito de consequência pelo cumprimento ou não cumprimento de uma questão, de uma conduta prescrita ou proibida. Esse conceito de sanção como consequência, ele não é inventado da cabeça do Richard Thur. Na verdade, o próprio Kelsen já tinha uma noção de que a sanção era uma espécie de consequência negativa ou positiva, tanto que o Kelsen construía e falava de possibilidade de sanções premiais. Embora para o Kelsen, o direito seja uma ordem coercitiva da conduta humana. Isso é um conceito que está na primeira página do Teoria Pura do Direito. Então, o direito é vinculado com a noção de coerção, mas não quer dizer que a sanção necessariamente seja coercitiva. É isso que é mais ou menos o que eu considero que o Kelsen defende.
Mas voltando para o Hart. Para o Richard Tour tentar criticar o que o Hart está construindo nesse capítulo, ele precisa mudar o conceito de sanção. Sanção não deixa de ser necessariamente mal e precisa ser considerado como consequência. Aí é fácil a gente considerar e tentar verificar a nulidade como uma possibilidade de ser uma sanção. Ele faz a seguinte construção, tá? Uma construção relativamente fazendo alguns jogos lógicos, né? Então, ele fala o seguinte, que é a tese do testamento, né? Que o Hart já se refere a ela. Para fazer um testamento válido, deve-se fazer A, B, C e D. Ou seja, são os requisitos para que você tenha um testamento válido. O que o Richard Tour vai começar a fazer é tentar mudar, logicamente, esses termos para mostrar que a regra relativa ao testamento e a regra relativa a um assalto, mais vinculada à noção de direito penal, ou seja, ordens baseadas em ameaças, são iguais. Então, ele vai dizer isso. Para fazer um testamento válido, deve-se fazer A e B, A, B, C e D, que é o mesmo que dizer que, sem a presença de A, B, C e D, não há testamento válido. Com essa sentença, ele começa o jogo lógico dele, né? Então, ele vai construir o seguinte paralelo. Com relação à regra que atribui poderes, como é a regra de testamento, ele faz a seguinte construção. Um testamento válido é feito se, e somente se, determinadas condições jurídicas A, B, C e D forem satisfeitas. Ou seja, testamento válido, 2 pontos. Se e somente se, A, B, C e D. É a mesma coisa que dizer se não A, não B, não C, E ou não D, então não há testamento válido. E, por fim, se há um testamento válido, então as consequências determinadas pela lei devem ser implementadas. Isso tudo é muito lógico e é muito fácil de observar da seguinte forma, nessa linha. O que o Richard Tour quer provar é que é possível só mudar a conduta e manter a estrutura lógica da norma, da regra, sem grande perda, né? Então, ele faz a mesma coisa aqui do lado direito com o assalto. Um assalto é cometido sem somente se determinadas condições jurídicas forem satisfeitas, né? O assalto, se e somente se, P, Q, R, S. Se, não P, não Q, não R e não S, então não há assalto. Se há um assalto, então as consequências jurídicas determinadas pela lei devem ser implementadas. Com essa construção lógica, então, ele busca demonstrar que a estrutura das regras é a mesma, tá? E se a gente considerar as sanções como consequências, a gente consegue vincular a noção de sanção com a noção de nulidade, certo? É mais ou menos esse, de uma forma muito resumida, aquele argumento que esse autor tentou trazer para desafiar o Hart. Eu acho que ele tem alguns problemas, esse argumento, né? Ele está concluindo, só para a gente fechar, né? As regras que prescrevem condutas e as que atribuem poderes são estruturalmente iguais, embora possuam funções diferentes, o que não é problema nenhum. Que tenham funções diferentes, mas são estruturalmente iguais, desde que assumamos o conceito mais amplo de sanção. Definições devem ser neutras quanto às suas funções sociais, é o que ele termina essa parte do artigo defendendo. Então, eu acho que tem algumas fragilidades no argumento, mas o que vale é observar, primeiro, na posição de comentador, né, a possibilidade de haver contraposições desse argumento, ou seja, que existe, a quem tiver interesse de fazer um estudo mais alongado, a quem recorrer para tentar avaliar o que o Hart está dizendo aqui, fazer uma pesquisa mais aprofundada, quem tiver interesse, que existe um debate por trás disso. Eu já me alonguei demais, peço desculpas por não ter cumprido 100% do meu tempo, mas, enfim, nos debates pode vir outra coisa, eu posso também complementar. Existe também uma questão aqui que tem a ver com a própria relação que cada um desses autores, Kelsen e Hart, tem com a noção de sanção. E agora, a sanção como mal, né? Com a noção de coerção. O fato do Hart querer se afastar da noção de coerção e de Kelsen querer se vincular. Isso tem tudo a ver, totalmente a ver,
com o quanto Kelsen faz um malabarismo enorme para tentar dizer que o direito é sempre coercitivo, e Hart deixa isso totalmente de lado. Só que o motivo disso tem, é metodológico, e dois, às vezes, é até antropológico. Tem um argumento por trás, tanto no Kelsen quanto no Hart, com relação à figura humana e o que você precisa para incentivar determinadas condutas humanas, que cada um deles defende, digamos assim, como meu pressuposto. Mas, enfim, já passei muito do meu tempo, peço desculpas por ter passado, e obrigado pela possibilidade de fazer esse comentário. Obrigado, João, pela exposição. Foi muito bom comentário, muito bem pontuado. Professora, eu queria lhe perguntar como é que a senhora prefere que a gente siga. Se a senhora gostaria de primeiro fazer comentários aos comentários do João e depois perguntas, ou se eu já adiciono perguntas aos comentários dele e a senhora responde junto. Como é que a senhora acha melhor? Nós estamos bem no tempo. Eu acho que eu posso reagir à provocação do João, e eu acho, e muito sinceramente, Heitor, não sei nem se eu tenho muito a dizer, assim, eu acho que eu teria que refletir um pouco mais, mas o que me ocorre é que eu não sei se o Hart ele se oporia à conclusão de que existe essa estrutura semelhante entre regras que conferem poderes e regras que criam deveres. Eu acho que talvez ele se oporia a essa proposição, né, de que as funções sociais elas são irrelevantes para uma boa elaboração de um conceito de direito, né? Porque a gente precisa, eu acho que o que é importante, né, na proposta metodológica do Hart é que ele parte do pressuposto de que a gente está teorizando em torno de uma prática social. E práticas sociais, elas têm sentido, né? Elas são prenes, né, grávidas de sentido. Então, fazer uma boa teoria de uma prática social implica em tentar bem descrever o sentido dessa prática. Se essa é a natureza do objeto com o qual estamos lidando, então a gente precisa de uma metodologia que seja adequada ao objeto. E se a gente precisa de uma metodologia que é adequada ao objeto, aquela, né, que bem servirá, né, a teoria de uma prática social que tem, enfim, sentido, ela precisa se atentar ao sentido, né? E o sentido é aquele que é aquele, né, que é elaborado, que é construído pelos partícipes da prática. Então, o Hart olha para a prática e ele fala, existem regras que operam coisas distintas, né, que operam sentidos distintos, né, que segundo aqueles que participam da própria prática, segundo o ponto de vista interno daqueles que estão ali na prática do direito. Então, e isso é o que denuncia justamente as distinções de linguagem, né, que ele observa nos contextos distintos de operação de tipos de regras distintos. Então, ele está olhando para a maneira como a linguagem funciona nos contextos distintos e está dizendo, opa, a gente atribui finalidades distintas a regras distintas, né, de tipos distintos, e a linguagem com a qual a gente trabalha a operação dessas regras denuncia isso. E a gente, se vai fazer uma boa teoria, então, das nossas práticas regradas, a gente terá que prestar contas a isso. Então, não sei se ele se oporia a essa construção formal, né, que o Tur está, né, propondo, e com isso afirmando que ele pode desafiar o que o Hart está fazendo. Não entendo isso como um desafio. E não sei se o próprio Hart discordaria, mas acho que ele diria que é uma abordagem ruim. Ela não serve bem à natureza do objeto, né, que se pretende teorizar. Eu reagiria dessa forma, acho. Deixa de ser sociologia descritiva, né, que é o que o próprio Hart tenta fazer no início, quando ele, logo
No prefácio ele já avisa que ele quer fazer uma teoria analítica e sociologia descritiva. Concordo plenamente, professor. Excelente. Bom, então, agora sim, vamos para a parte do debate. O professor Tiago já tinha indicado que queria fazer uma pergunta. Eu já liberei o microfone. Professor, você pode tentar usar o microfone, por favor? Vocês me escutam? Perfeitamente. Bom, então, primeiramente eu queria parabenizar a Clarissa e o João Vitor. Alguém no chat falou que ficou surpreso com a apresentação da Clarissa. Eu pensei, bom, então é porque não conhece a Clarissa, né? Não viu ela falar outras vezes, né? Então, eu devo dizer que eu não fiquei surpreso, que foi exatamente o que eu esperava, e ela está de parabéns. Foi claríssima e direto nos pontos importantes, assim, explorou muito bem o tempo. E queria também parabenizar o João Vitor, que trouxe um ponto muito relevante para o debate, né, e que permitiu esclarecer e levantar um aspecto importante que eu acho que é essa diferença entre compreender o direito como um sistema semântico de regras e compreender o direito como uma prática social que tem sentido interno para os participantes, né? E eu tenho muitas perguntas para fazer, porque o tema é muito interessante, mas eu vou me restringir a uma para a Clarissa e uma para o João Vitor. Se a gente tiver tempo depois, eu faço mais perguntas, né? Bom, para a Clarissa, eu queria ver o que ela acha daquela crítica que o Ras faz a essa interpretação da sobreposição, da distinção entre normas que estabelecem obrigações e normas que conferem poder, a distinção entre normas primárias e secundárias como se elas fossem coextensivas, né? Porque ele vai dizer que, muito embora isso seja frequentemente associado a um problema com isso, porque as normas, as regras de julgamento e as regras de alteração, né, as rules of adjudication e as rules of change, elas podem claramente ser compreendidas como normas que conferem poderes públicos, porque elas estabelecem condições específicas nas quais as pessoas vão ser capazes de produzir efeitos jurídicos determinados, que é instituir de maneira geral direitos e obrigações ou determinar a ocorrência ou não do fato da violação, no caso das regras de adjudicação. Mas no caso das regras de reconhecimento, né, nós temos um problema que elas não conferem poder, na verdade, e que elas, na verdade, se assemelham a regras de obrigação, mas de um tipo específico, porque elas são regras de obrigação cujo núcleo e o conteúdo é referir-se a outras regras de obrigação, ou seja, criar uma obrigação de aceitar como regras de obrigação apenas aquelas que possuem determinadas características convencionadas, digamos assim, e aceitas de maneira internalizada, de maneira convergente pelos membros das instituições aplicadoras, né, pelos officials. Então, ele vai dizer que, na verdade, há um problema aí, que a gente deveria se ater a distinção entre regras primárias e secundárias, levando em consideração o objeto da normatização, né? Se o objeto da normatização for conduta, eu tenho uma regra de obrigação. Se o objeto da normatização for uma outra regra, eu tenho uma regra secundária, e não uma regra primária, né? Ou seja, dissociando isso daquela distinção entre normas que conferem poder e normas que estabelecem obrigações, né? Eu queria ver o que ela acha dessa construção. Tiago, você pode repetir a última parte? Qual que é o critério? Porque no capítulo... Só o critério. A reconstrução do critério. A gente deveria reconhecer... A gente guarda a diferenciação com base num outro critério, que é... No objeto da regulamentação, o que se dirige ao estabelecimento do conteúdo da norma. Se ela se dirige a uma outra regra, uma regra qualquer, ela é uma regra secundária. Se ela se dirige diretamente à conduta, ela é uma regra primária de obrigação. Então, ele sustenta isso. E como a regra de reconhecimento, ela não confere poder, mas ela, digamos, estabelece quais as outras regras do sistema devem ser tomadas como razão para agir, para justificar as suas ações por parte dos membros das instituições aplicadoras do direito, elas seriam, ao mesmo tempo, uma regra secundária, mas uma regra que não confere poder e que estabelece obrigação. Mas a obrigação é de tomar uma outra regra de obrigação como sendo uma razão para a ação. E aí, se você quiser responder...
Pois é, mas você tem uma pergunta também para o... Para o João, para o João é a seguinte, na verdade, aí seria até mais um comentário mesmo, né? Porque eu achei muito interessante essa colocação do Tur, e dizer que essa reconstrução, na verdade, né, que o Tur faz, que é claramente kelseniana, né, que é uma tentativa kelseniana de enquadrar o Hart de alguma maneira, ela é só uma outra maneira de fazer aquilo que o Hart já tinha, que o Kelsen já tinha tentado fazer no final do primeiro capítulo, Teoria Pura do Direito, naquela parte em que ele fala das normas jurídicas não autônomas, né? E onde ele vai tentar explicar as regras que conferem poder como normas jurídicas não autônomas, porque há uma ideia por trás, e aí isso tem a ver o tipo de comprometimento filosófico mais profundo que está por trás do Kelsen, em tomar a nulidade como sanção e compreendê-la como uma consequência jurídica, né? Isso estaria ligado ao neocantismo do Kelsen, especificamente ao fato dele se aproximar e aceitar, em grande medida, a filosofia teórica do Kant, não a filosofia prática, porque no Teoria Geral das Normas ele fala que ele não aceita que o direito, digamos assim, que a moral seja capaz de produzir fins, de estipular fins, né? Ele fala que o Hume é muito mais consequente com relação à negação da razão prática do que o próprio Kant, mas ele aceita uma teoria os fundamentos da teoria do conhecimento, e segundo Paulson, no artigo que o Thomas traduziu, ele vai dizer que, na verdade, a ideia de produzir uma concepção de ciência do direito era conseguir produzir uma explicação do direito análoga à da causalidade, né? E aí ele cria o conceito da imputação periférica, né? E a ideia é que a imputação periférica, ela ligaria duas coisas, da mesma forma que a causalidade ligaria duas coisas, né? Só que, enquanto no caso da causalidade, e elas têm que ser ligadas com a necessidade absoluta, né? Enquanto na causalidade o que se liga com a necessidade absoluta é a ocorrência de um fato com outro fato, no caso do direito, a imputação periférica não poderia ligar com necessidade absoluta a ocorrência de um fato e a aplicação da sanção, porque pode-se pagar o juiz, pode-se fugir, pode-se morrer, mas teria que ser o dever de aplicar a sanção, né? E aí a conexão necessária seria entre isso. E aí exatamente porque se quer produzir um direito, uma cognição do direito como ciência, segundo esse modelo, né? E aí ele se vale de uns neocantianos lá que vão tentar pegar o conceito de categoria, digamos assim, kantiano, e pensar em categoria, pensar numa quase categoria que seriam as formas das ciências de fazer a conexão necessária entre os eventos. A psicologia teria a sua, a física teria a sua, né, e o direito teria a sua, né? Então isso faz muito sentido, né? E é por conta dessa visão totalmente externa que ele não é capaz de pensar que essa reconstrução não capta o sentido interno que as normas têm para os participantes da prática, algo que o Hart vai reconhecer no capítulo 5, quando ele fala, não tem um problema lógico com essa reconstrução que o Kelsen faz na última parte do capítulo 1º, né? Não há um problema lógico com isso, mas o problema é que isso não capta o modo como as regras aparecem como razões para aqueles que se valem delas, né? Então, só acrescentar que há uma questão de compreensão metodológica, digamos assim, do que é o objeto do conhecimento da teoria do direito nos dois casos, uma prática social e um sistema semântico de sentido, né, que produz essas diferenças e essas tentativas diferentes, né? Mas era só um comentário, depois eu queria ver você reagir a isso. Agradeço demais, espero não ter tomado muito tempo de vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor, pela pergunta. Eu acho que o professor Saulo também queria colocar uma questão. Parece que ele estava só com algum problema para falar. Não sei se ele já conseguiu. Obrigado, Heitor. Está me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tá, muito obrigado. Clarissa, parabéns pela exposição. Como o Thiago disse, eu realmente era o que eu esperava da exposição da Clarissa. Foi muito bem sucedida, muito, como o Heitor colocou, muito bem sistematizado. Muito obrigado, inclusive, por ter aceitado o convite para participar da segunda edição do nosso minicurso. E também parabenizar o João pelas colocações, que eu também achei que foram importantes para o debate.
E peço desculpas por não ter estado aqui no início, eu estou com uma série de problemas hoje. Enfim, meu computador resolveu dar um defeito, eu estou com outro dispositivo aqui acessando, que acabou de paralisar, eu só consigo ligar o microfone, desligar e ver os participantes e não consigo mais fazer nada. Mas isso é suficiente para a minha participação, né, hoje. A minha pergunta, basicamente, é na direção um pouco que o Thiago colocou na parte final da pergunta dele para o João. Eu sempre li esse capítulo acreditando que o Hart implicitamente está colocando uma questão aqui, que na teoria geral do direito é conhecida como debate sobre os dois tipos de teorias do direito subjetivo, né? A teoria do interesse e a teoria da vontade. A Clarissa colocou isso em algum momento da fala dela, quando ela comentou, eu acredito, o tópico 1 do capítulo 3, em que ela comenta que o Hart está preocupado em identificar que certas regras jurídicas elas não têm como objetivo o controle social, mas sim a possibilidade, né, de cooperação, a possibilidade que o direito dá para as pessoas cooperarem. E eu sempre li esse comentário do Hart, embora ele não desenvolva aqui nesse texto, mas há outros textos que ele desenvolve até mais, uma defesa dele de uma certa concepção sobre direito subjetivo que a gente chama geralmente de teoria da vontade, né? Ou seja, uma explicação dos direitos subjetivos como sendo direitos que possibilitam o exercício da vontade, né, daqueles que participam de uma relação jurídica e não necessariamente um interesse por trás que estaria, por exemplo, de controle social, ou um interesse do legislador em definir certas condutas como mais benéficas ou não para a sociedade, mas sim a criação, o direito pensado como a criação de um espaço de razões que possibilita a cooperação, possibilita a liberdade, possibilita, portanto, o exercício da vontade. E aí eu queria ouvir vocês, mais uma pergunta sobre se vocês acham que essa leitura é uma superinterpretação que eu estou fazendo do Hart, ou seja, que isso não está no texto, ou que de alguma forma isso está no texto, né? E aí, por que eu acho que isso é na esteira do que o Thiago colocou para o João? Porque eu não acho realmente que o Hart está interessado aqui nesse capítulo na discussão lógica que o João colocou, né? Sobre a estrutura lógica das regras. Eu acho que ele está muito mais interessado, como eu comentei na última aula, até em discutir normatividade. Na verdade, para mim, o Conceito de Direito é um livro sobre normatividade das práticas sociais. E o Hart está interessado em desconstruir uma certa explicação da normatividade, que ele vai chamar de teoria do comando, e dentro dessa tentativa do Hart de desconstruir uma certa forma de pensar a normatividade do direito, está por trás também uma tese dele sobre o que o direito possibilita enquanto prática social. É uma tese dele de que talvez, e aqui talvez esteja mais implicitamente colocada, a tese de que o direito possibilita um espaço de liberdade. E com isso, para defender isso, ele teria que afastar de alguma forma a teoria do interesse, né? A teoria que vai explicar os direitos subjetivos a partir da ideia de interesse e aproximar os direitos subjetivos da ideia de vontade, porque aí ele consegue explicar esse espaço de razões e explicar também que o direito pode ser um espaço institucional neutro e que possibilita essa cooperação social, né? E acho que essa pelo menos é a forma como eu tendo a ler o livro. E aí eu queria mais um comentário, como eu disse, abrindo para que vocês discordem ou concordem ou digam que eu estou superinterpretando o texto, que na verdade não está no texto, isso que eu estou colocando. Mas obrigado mais uma vez, Clarissa, por ter aceitado o convite, parabéns pela exposição, parabéns, João, também. Obrigado, professor. Então, agora eu devolvo a palavra para vocês, as considerações de vocês. Professora, a senhora está no mudo. Estou no mudo, desculpe. Antes de tudo, agradecer muito as perguntas, né, dos colegas Tiago e Saulo. Dizer oi, pessoal, saudade de vocês, que bom que a gente está tendo essa oportunidade para conversar. Queria propor o seguinte, eu queria reagir ao Tiago, e depois, se o João não se importar, ele também reage ao Tiago, porque me dá alguns minutos adicionais para pensar
na provocação do Saulo. Se o João topar, a gente faz dessa forma. Quanto à sua pergunta, Tiago, eu tendo a concordar. Eu tendo a concordar com a crítica do Haas, apesar de eu achar, e aí eu estava buscando aqui no livro, né, que existem algumas evidências textuais que levam à confusão. Né? Então, por exemplo, na página 50 da versão da tradução portuguesa, né, no final do primeiro tópico do capítulo, né, ele está lá respondendo à crítica, né? Ele está lá respondendo ao segundo argumento reducionista, né? O segundo argumento que tenta reduzir as regras que conferem poderes, né, a uma formulação única, né? No caso, a de que regras jurídicas genuínas são ordens ordens para aplicação de sanções, né? Ordens para aplicação de sanções no caso de verificação das condições especificadas pela regra. E aí tem a versão extrema e moderada. Né? Do argumento a moderado eu acabei não trazendo por uma questão de tempo. Mas no último parágrafo ele fala o seguinte, vou ler o parágrafo inteiro, né, do tópico. A redução das regras que conferem e definem poderes legislativos e judiciais a enunciados das condições sob as quais surgem deveres tem um vício obscurecedor semelhante na esfera pública. Os que exercem estes poderes para ditar medidas e decisões dotadas de autoridade usam aquelas regras numa forma de atividade guiada por um propósito completamente diferente do cumprimento do dever ou da submissão ao controle coercivo. Representar tais regras como meros aspectos ou fragmentos das regras de dever ainda mais do que na esfera privada, obscurecer as características distintivas do direito e das atividades possíveis dentro da sua estrutura. Porque a introdução na sociedade de regras de atribuição de competência aos legisladores para alterarem e acrescentarem as regras de dever e aos juízes para determinarem quando as regras de dever foram violadas é um passo em frente tão importante para a sociedade quanto a invenção da roda. E não apenas constitui um passo importante, como defenderemos no capítulo 4, pode mesmo ser considerada como a passagem do mundo pré-jurídico ao mundo jurídico. Então, aqui, né, ele tá dizendo, a meu ver, eu estou lendo o seguinte, ele está dizendo que as regras que conferem, né, poderes para julgar, poderes para legislar, constituem um passo importante, tão importante para a sociedade quanto a invenção da roda, e é um passo importante que pode mesmo ser considerada como a passagem do mundo pré-jurídico ao mundo jurídico. Né? E lá no capítulo 5, o que vai ser justamente essa passagem do mundo pré-jurídico para o mundo jurídico? A união das regras primárias com as regras secundárias. Então, me parece que é uma evidência, né? É uma construção do texto que, de certa maneira, leva a um engano, pode levar a essa associação. Agora, eu acho que essa análise, né, que o Haas está fazendo, ela é bastante apropriada, porque, de fato, né, a regra de reconhecimento ela não confere poderes. Agora, há também passagens, né, que também levam a um outro entendimento. Se a gente for lá no capítulo 5, quando ele está justamente, né, no último tópico do capítulo, tópico 3, né, os elementos do direito, né, e aí ele está lá apresentando os defeitos, né, de um sistema de uma realidade pré-jurídica, e aí na página 103, lá no finalzinho, ele começa, né, a construir o remédio para os 3 defeitos, né? Aí ele vai dizer o seguinte, o remédio para cada um destes 3 defeitos principais, nesta forma mais simples de estrutura social, consiste em complementar as regras primárias de obrigação com regras secundárias, as quais são regras de diferente espécie. A introdução de um corretivo para cada defeito poderia em si ser considerado um passo na passagem do mundo pré-jurídico para o jurídico, uma vez que cada um desses remédios traz consigo muitos elementos que vão permear o direito. Os 3 remédios em conjunto são, sem dúvida, o bastante para converter o regime de regras primárias naquilo que é indiscutivelmente um sistema jurídico. Consideraremos sucessivamente cada um destes remédios e mostraremos por que razão o direito pode ser caracterizado de um modo mais esclarecedor como uma união de regras primárias de obrigação com tais regras secundárias. Contudo, antes de fazermos isto, devem notar-se os seguintes pontos de ordem geral.
embora os remédios consistam na introdução de regras que são certamente diferentes umas das outras, assim como das regras primárias de obrigação a que servem de complemento, têm aspectos importantes em comum e estão ligadas de vários modos. Por isso, pode dizer-se de todas elas que estão num plano diferente das regras primárias, porque são todas relativas a tais regras. Então, aqui nesse ponto, o que ele está trazendo como elemento conceitual comum, né, para todas as regras secundárias sobre as quais ele vai falar, né, a regra de reconhecimento, a regra de alteração e a regra de julgamento, é o fato de que são relativas às regras primárias. Então, é uma evidência textual de que o que está em jogo aqui é justamente o fato de que as regras secundárias elas se caracterizam por serem relativas a outras regras. Então, eu concordo com o Haas. Eu acho que, do ponto de vista de uma análise, né, detalhada do que o Hart está falando e, de fato, da maneira como ele conceitua e a maneira como ele explica a operação de uma regra de reconhecimento, ele tem razão, né? Só que eu acho que, em alguns momentos, o texto traz algumas evidências textuais, né? O texto traz alguns elementos que podem levar à confusão. Acho que o Hart foi pouco preciso, talvez. Você me permite só uma pequena parte, eu ia dizer isso, quer dizer, em nenhum momento que eu me lembre da leitura desse livro, já devo ter lido esse livro umas 3 vezes inteiro, ele nunca chega e fala precisamente que a regra de reconhecimento é uma regra secundária de obrigação. Se ele tivesse chegado, que ela é um judicial custom, né, na verdade. Se ela, e naquelas sociedades primárias, né, as regras de obrigação só podem emergir pelo costume, né? Então, ela seria um outro tipo só existe no sistema, mas ela seria uma regra secundária de obrigação, uma regra consuetudinária secundária de obrigação. E, por outro lado, nesse trecho que eu acabei de ler, ele fala das regras primárias como regras primárias de obrigação. Então, também dá a entender que parte importante do que constitui o conceito de regra primária é que ela cria obrigação. Se é assim, então a regra secundária não cria obrigação, ela confere poder, né? Também é um ponto que pode levar né, assim, a uma confusão, mas eu acho que a análise do Haas ela é certeira, assim, eu tendo a concordar. Ficou comigo a incumbência de dar um tempinho para a professora Clarice reagir do professor Saulo, então vamos lá. Professor Tiago, obrigado pelas considerações e adições importantes, né? Lembrar o texto do Poulson, que, enfim, né, um dos melhores autores sobre Kelsen vivos ainda, né, que a gente pode ter. Esteve aqui no Brasil em 2013, no IVR, que foi um prazer. Na verdade, assim, para dividir com vocês, nós estávamos no início do nosso grupo de pesquisa, o Pura Teoria do Direito, em 2013, nós estávamos já com 1 ano e pouco de grupo, e nós resolvemos escrever para o IVR. E nós, eu, Felipe, que vocês conhecem, e outros colegas nossos, escrevemos sobre Kelsen, e fomos apresentar num GT coordenado pelo André Coelho, que não está mais, já teve que sair. E o André, nós lemos Poulson, estudamos os textos do Poulson, conheço esse texto traduzido pelo Thomas e tudo, e o André fez o favor de levar o Poulson para assistir às nossas apresentações sobre Kelsen, sendo que nós éramos da faculdade de Direito, nós éramos estudantes e no 5º, no 6º semestre da faculdade. Então, foi uma experiência, ao mesmo tempo que traumática, mas, ao mesmo tempo, muito, muito engrandecedora. Eu acho que, depois dessa, eu sinceramente, não tenho medo mais de nada. Mas, tudo bem. Lembrar isso tem a ver um pouquinho com o que eu queria comentar sobre essa discussão, porque eu concordo com tudo, com o que o professor Tiago disse. Lembrando que essa defesa do Richard Thur é uma defesa kelseniana em outros termos, é bem evidente isso. Na verdade, é quase uma repetição dos termos, só invertendo a lógica e rebatendo, embora ele não cite explicitamente que ele está fazendo isso, mas ele só cita uma análise entre Hart e Kelsen, enfim, é basicamente isso que está sendo feito. Vale muito a pena lembrar sobre essa questão do pano de fundo metodológico e o que leva cada um dos autores a chegar nesse ponto. E aí que eu queria levar o meu comentário, que é sobre a ligação entre a ligação que cada um desses autores tem com a noção de coerção. O quanto Kelsen, em razão dessa necessidade de construção de uma causalidade,
né, precisa do conceito de coerção e o quanto Hart consegue prescindir dele, consegue simplesmente não utilizá-lo. E sim, eu concordo com o que o professor Saulo falou. Acaba que o conceito de direito é um trabalho sobre a noção de normatividade. Como analisar a normatividade do direito. Concordo com essa noção, porque, embora ele nem sempre esteja debatendo normatividade, às vezes o ponto fundamental ainda é balizado com a ideia de que o direito é obrigatório e, portanto, como é que se constrói essa obrigatoriedade? Ela precisa de sanção, ela precisa pressupor uma norma fundamental hipotética, não precisa disso. Você pode construir através de práticas sociais, como no caso a prática de regras, como no caso uma regra de reconhecimento, que constrói todo um sistema jurídico, ensina e constrói a ideia dele. Eu lembrei a questão do IVR porque, na oportunidade, eu escrevi sobre Kelsen e sanção, e a noção da relação entre Kelsen e sanção, porque me chamava muita atenção o quanto Kelsen tinha um argumento muito frágil para a vinculação entre direito e sanção, né? E não um argumento metodológico, mas um argumento substantivo sobre isso. Então, por que a consequência do não cumprimento de uma regra é a aplicação de um mal, de uma coerção, né? Eu fui encontrar o Kelsen debatendo isso num artigo chamado Law as a Social Specific Technique, de 41, em que ele, já nos Estados Unidos, aborda esse ponto e discute aquilo que depois o Russ foi discutir como sendo aquele argumento da sociedade de anjos. É possível uma ordem jurídica em que não haja aplicação de coerção? Porque o ensino não é possível, porque isso nem é plausível, isso nem existe no mundo da vida, né? No mundo que nós conhecemos. Então, o Kelsen, para poder defender essa ligação forte, então o direito precisa ser coercitivo, o direito é coerção, é coercitivo. Para ele defender isso, ele precisa de uma tese antropológica sobre o homem, precisa de uma tese de que o ser humano precisa ser coagido em última instância para que ele efetivamente cumpra aquilo que está sendo determinado. Eu achava, naquela oportunidade, eu até poderia rever isso anos depois, né? Achava isso relativamente frágil, talvez porque eu estivesse começando a estudar Hart e ver como, de uma forma relativamente simples, com uma metodologia sociológica, o Hart, na verdade, ele demonstra que não precisaria, em tese, desse elemento enquanto elemento obrigatório no conceito de direito. Então, enfim, é esse ponto que eu poderia adicionar ao que o professor Tiago apresentou muito bem, e lembrou a gente desses pontos. Agora eu reajo ao Saulo, né? Saulo, antes de reagir à sua pergunta, que eu não acho que eu tenho condição de dar uma resposta, enfim, muito fechada, né? Um posicionamento meu, né, sobre essa perspectiva de leitura, mas até para eu entender melhor a sua pergunta, porque assim, você está contrapondo duas, pelo que eu entendi, você fala assim, né? Você está contrapondo duas teorias, ou duas perspectivas, ou duas abordagens teóricas do direito. Uma que é baseada no direito subjetivo como um exercício de vontade, e outra que tem por trás, eu entendi que essa foi a formulação, né? Tem por trás o interesse, né? Tem por trás do direito subjetivo o interesse. Eu não entendi muito bem, aí eu acho que para poder interagir eu precisaria entender um pouco melhor. O que significa ter por trás do direito subjetivo o interesse? É uma teoria que está dizendo que o direito subjetivo opera, né, que o direito faculta direitos para, no fim das contas, promover um tipo de interesse? Eu não entendi. É isso? Eu estava me referindo àquela clássica separação, né? Você teria os direitos subjetivos como explicados a partir
dos interesses, seja subjetivo ou objetivo, né, que um legislador pode ter, por exemplo, ao criar um certo direito, e que quando eu exerço um direito subjetivo, por exemplo, eu sempre tenho que explicar ou justificar esse direito subjetivo a partir desse interesse, seja um interesse disposto pelo legislador ao criar uma regra, né, que eu estou utilizando para exercer meu direito subjetivo naquele momento, e essa seria uma possibilidade, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, na teoria do Ehring, né, Clarice, de explicar, por exemplo, o direito a partir de um fim, de uma finalidade, de um interesse, e explicar, portanto, o direito subjetivo a partir desse fim ou desse interesse. Outra possibilidade seria explicar os direitos subjetivos como vontade, ou seja, explicar os direitos subjetivos como uma proteção à vontade individual minha, e que esses direitos subjetivos, portanto, garantem um espaço de vontade para que eu possa livremente decidir, né, enfim, com quem cooperar, quais obrigações assumir, etc. E aí, quando a gente pensa uma explicação do direito subjetivo, existe no pano de fundo, normalmente, um debate sobre qual teoria deve prevalecer entre essas duas. E normalmente, o Hart é aliado a essa ideia de uma teoria da vontade, porque me parece que nesse capítulo, no capítulo 3, ele defende, de certa forma, que as regras jurídicas, elas, na verdade, possibilitam, né, o exercício livre da vontade e da cooperação dos sujeitos, afastando, portanto, uma ideia, por exemplo, de pensar os direitos subjetivos como controle social, ou seja, o legislador soberano criando certos direitos subjetivos com um certo interesse específico que o indivíduo, no momento que exerce esses direitos subjetivos, assume, né, como responsabilidade. Então, foi esse o panorama que eu coloquei assim, no debate de fundo. Não sei se eu expliquei bem, assim, se alguém quiser até me ajudar na explicação, mas eu acho que não sei se deu para entender, Clarice, também. Não, deu. Deu. Porque aí me parece que, assim, essas são duas teorias do direito subjetivo, me corrija se eu estiver errado, que são duas teorias normativas do direito subjetivo, né? Elas são duas teorias que estão disputando um sentido, né? Enfim, estão disputando uma perspectiva normativa a respeito, né, do sentido do direito subjetivo. Sim, em última instância, sim, né? Porque em última instância, sim, né? Estariam explicando até porque pressupõe uma certa função, né, do direito subjetivo, né? Ou como garantidor de vontade ou de interesse, né? Mas uma função, defendendo normativamente a função, né? Não são teorias que estão olhando para a maneira como o direito subjetivo, como o direito opera, e aí estão dizendo, o direito opera sim. Né? No fim das contas, a gente observa que o direito opera sim. Né? Essa é a questão, né? Porque o Hart, eu acho que o que o Hart diz sobre a sua obra, né? E ele fala, para ser lida como uma teoria, né? Uma teoria analítica ou como ensaio de sociologia descritiva, certo? Então, eu acho que o que ele diria, não, eu estou aqui só dizendo como funciona, né? Eu posso até ter as minhas perspectivas, né, normativas a respeito de como deveria funcionar. Isso é o primeiro ponto. Mas tem um trabalho interessante, eu acho que ele poderia dialogar bem com a sua provocação. É um texto da Carla Henriette Bevilacqua Piccolo. Conheço a Carla, eu participei da banca dela de doutorado recentemente. Então, a Carla tem um texto que foi publicado naquela coletânea Teoria do Direito Contemporânea, que foi organizada pelo professor Ronaldo, e publicada pela Juruá. A Carla tem um texto dessa coletânea que se chama o seguinte: A Moral e o Conceito de Direito em H.L.A. Hart.
eu não lembro exatamente qual que é a estrutura argumentativa do texto, mas eu acho... Bom, eu sei, né, que o texto ele vai propor a leitura da teoria do direito do Hart em conjunto com o restante da sua obra, inclusive de filosofia política, e vai propor uma leitura do conceito de direito também levando em consideração a sua metodologia de construção teórica em áreas mais específicas do direito, por exemplo, como o direito penal, que ela vai dizer que são infusionadas, né, de proposições normativas, né, de que a teoria, no fim das contas, ela é carregada de um olhar normativo. E eu acho que tem uma parte do argumento dela que vai dizer... se eu estiver errada, gente, depois vocês me desculpem, mas porque eu teria que ler um pouco mais, reler de novo o texto, mas se eu me lembro, ela vai dizer que a escolha do caso central, que é muito importante, né, para a teorização, né, no caso do Hart, né, ela está toda carregada de normatividade, e ela vai dizer que é uma normatividade de matriz utilitarista. E aí, nesse sentido, né, eu acho que casa bem com a sua leitura, né, de que o que está por trás, né, da lente pela qual o Hart, né, o que ele enxerga de mais proeminente, né, vamos dizer assim, né, da prática jurídica, está, de certa forma, casada, né, com uma filosofia política de matriz utilitarista, e, nesse sentido, acho que reforça um pouco a sua leitura de que ele promove, sim, né, uma certa utilitarista de matriz bentamita, né, e que, dessa forma, estaria relacionada, sim, com essa... Poderia se relacionar, sim, com essa... privilegiar essa visão do direito subjetivo como um exercício da vontade individual. Eu acho que é um texto legal, assim, que casa com a sua provocação, e eu lembro quando eu li pela primeira vez, eu achei ele fresh, sabe, assim, fresco, achei interessante. Eu acho que ela leu coisas semelhantes que você leu no conceito de direito. Obrigado, Thais. Vou procurar esse texto da Carla. E ela tem uma dissertação, né, sobre o Hart também, se não me engano, né? Sim. Obrigado. E eu acho que esse texto talvez seja a parte importante ali do argumento da tese, ou um dos argumentos centrais da dissertação. Obrigado. João quer comentar sobre esse assunto também? Eu acho que estou tranquilo, Heitor. Tudo bem. Então, encerramos as perguntas que tinham sido colocadas. Nós acabamos de atingir o nosso horário, né? Eu acho que foi um debate bastante produtivo hoje. Então, já vamos nos encaminhando agora para o final. Eu queria, de novo, agradecer à professora Clarissa pela exposição dela extremamente didática, extremamente bem organizada, muito sistemático, tanto para quem já conheceu o capítulo, quanto para quem ainda não teve a oportunidade de ler. Realmente foi excelente. E eu espero que, em algum momento, nós tenhamos a oportunidade de receber a senhora de novo aqui em Belém, né? num contexto mais feliz para o Brasil e para o mundo, né? Amém, Heitor. Não vejo a hora. Espero que a gente possa se rever presencialmente em breve, mas que a gente tenha a oportunidade de fazer online e continuar, né, as nossas discussões e se ajudar e se enriquecer pelo debate. É um privilégio. Eu agradeço muito, mais uma vez, pela oportunidade, e eu espero acompanhar as próximas aulas. Estou muito animada. E continuo à disposição. Será muito bem-vinda, tenho certeza. E o João também, da mesma forma, alguém comentou aqui no chat que ficou bastante satisfeito com o nível das considerações feitas pelos comentadores. Eu endosso também esse mesmo comentário, parabenizo o João pela exposição dele. Eu diria que combinou muito bem com as colocações da professora Clarice e tocou justamente nos pontos que trouxeram mais o debate, né? Obrigado, João. Muito obrigada, João. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pela oportunidade, por estarmos organizando esse evento aqui. É um prazer sempre estar com vocês e estar com
Professores, amigos queridos, né? Mesmo que virtualmente. E agradecer também ao professor Tiago pelas questões que ele colocou, sempre muito profundas. Então, agora eu devolvo para o professor Saulo para fazer o encerramento, que inclusive, salvo engano, é quem vai ministrar a aula de semana que vem, né, a respeito do capítulo 4 do Conceito de Direito. Obrigado, Heitor. Eu agradeço pela tua sempre magnífica condução da mesa de hoje. Agradeço também a Ana Luísa e também a Catarina, que também integra esse grupo da monitoria que conduz a mesa, que envia os e-mails semanalmente para vocês. Muito obrigado. E, mais uma vez, agradecer a Clarissa por ter aceitado o convite e ao João pelos comentários. Isso, como o Heitor disse, vocês vão ter o desprazer de ter a minha aula na semana que vem. Então, na semana que vem a gente tem a aula do capítulo 4 do livro, do Conceito de Direito, que a gente vai finalizar, como o João bem colocou, a reconstrução do Austin, a crítica que o Hart faz ao Austin, já focada no conceito de soberania, no capítulo 4, que é uma continuidade, digamos, das críticas que foram feitas hoje, que a Clarissa colocou. E agradeço pela presença de todos e todas. Semana que vem, segunda-feira, às 19 horas, nós temos aulas. Nós não temos aula agora na quarta, só segunda-feira da semana que vem. E obrigado pela presença de todos e todas. Tenham uma boa noite e um bom resto de semana. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Foi um prazer. Até segunda que vem.